Você está em casa assistindo o governador de São Paulo assumir a paternidade da cloroquina, o ministro da Saúde explicar que traficante também é gente, jornais estrangeiros publicarem foto de covas abertas para dizer que o Brasil não tem mais onde enterrar seus mortos, entre outras referências intrigantes e estridentes ao mesmo assunto. Se você está paralisado, catatônico, é porque você já sabe que isso é um show mórbido, mas você está esperando que alguém te diga isso. Então, vamos lá. Isto é um show mórbido. Levanta daí. Onde estão os mapas demonstrando os resultados diretos do isolamento total na contenção da epidemia, ou na suavização dos picos, como se diz? Aqui vai uma notícia real no intervalo da novela. Eles não existem. Repetindo, os mapas comprovando o efeito mitigador do confinamento geral sobre o número de infectados, de internados e de mortos não existem. Nova York se trancou em casa e a curva da epidemia seguiu quase como uma reta para cima. Dias, semanas e o gráfico inabalável, mais para a subida de foguete que de avião. A Itália completou 1 mês de quarentena e a epidemia voltou a se expandir agora. Vocês que entendem de curva, que curva é essa da Itália? Nesse meio tempo, a FAO alertou que nesse nível de paralisação atual, o mundo tende à escassez de alimentos. A pergunta aos especialistas é para ficar em casa só até morrer de fome ou um pouco mais que isso? Em vez de mapas ou de modelos comprováveis, o que você vai ouvir em resposta é que sem quarentena seria pior, e fim de papo. Os filósofos do lockdown são invencíveis, e eles falam pouco. Então é melhor não insistir, porque senão eles gritam com você, seu irresponsável, alienado, assassino. Aí vem a própria OMS declarar que a nova frente de contágio está se dando aonde? Dentro de casa. E que as autoridades de saúde têm agora que identificar os infectados no interior das suas casas para que eles possam ser isolados dos seus familiares e aí, finalmente, oferecer ao mundo a tão esperada suavização do surto. Você notou como está tudo absolutamente sob controle? Eles só não demonstram essas premissas, estratégias, de forma científica porque eles não querem cansar a sua beleza. Eles têm certeza que você prefere ouvir um bom discurso e ir dormir tranquilo sabendo que está tudo bem. Mas tem sempre meia dúzia de chatos que não gostam de discurso e esses já notaram que os efeitos do confinamento total sobre a evolução da epidemia não estão sendo demonstrados numericamente, ou seja, eles permanecem como uma hipótese. Fique em casa porque tem um vírus lá fora e ponto final. Talvez pensando nisso, o governo de São Paulo resolveu inovar e ofereceu à população um modelo matemático pioneiro, montado no fundo do quintal de algum boteco fechado. João Dória, governador, disse que se a quarentena não atingir 75% da população, veja a precisão, em 15 dias a rede hospitalar não terá mais leitos para atender os infectados, ou seja, iminência de colapso. Um dia depois, esse alerta reapareceu com um dado de 70% de confinamento necessário, né? Versus 75% na véspera, sempre segundo especialistas. Deve ser um modelo móvel. E com certeza um modelo revolucionário, porque nem a OMS, nem cientista nenhum no mundo montou uma fórmula partindo do percentual de confinamento e estabelecendo a sua correlação com a progressão exata da epidemia, o número de vulneráveis infectados e a consequente expansão da demanda por leitos. Um cronograma tão preciso que possa ser aferido semanalmente. No mínimo, vem um prêmio Nobel aí. Nesse meio tempo, a rede de TV CNN noticia que a cidade de Manaus, no norte do Brasil, também está na iminência do colapso, já está em colapso, na verdade, a rede de saúde, e que já está com dificuldade para enterrar os seus mortos, a cidade de Manaus. O número de mortos por coronavírus em Manaus até hoje
é de 42 pessoas. Bom, talvez esse seja um jornalismo na linha daquele que mostra as covas abertas em São Paulo para dizer que o Brasil não tem mais onde enterrar os seus mortos. Ou a gente está diante de uma mortandade clandestina, ou a gente está diante de um jornalismo fúnebre. Um outro dado de coincidência é que o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, que é a fonte dessa informação sobre colapso e dificuldade de enterrar mortos, é do mesmo partido do governador João Dória. Os dois, por sinal, antes da chegada do vírus, trabalhando contra as reformas e contra a agenda de reconstrução do país, mas isso é só uma coincidência. Bom, voltando a São Paulo, junto com o modelo matemático inovador, o governador fez o que vários outros governadores e prefeitos do país estão fazendo, ameaçou prender o cidadão na rua. E essa ética da boçalidade já está em prática em vários pontos do território nacional, com cenas edificantes, civilizatórias, de policiais capturando passantes, inclusive mulheres, várias delas tratadas de forma animalesca à luz do dia, sob o silêncio protetor dos humanistas, que estão calados em casa assistindo a novela do vírus. Ou seja, não está sendo só gestada uma ruína proverbial com tudo trancado e a vida adiada indefinidamente. No Brasil, já foram fechadas 600 mil pequenas empresas. A projeção, a estimativa atual para o PIB é de uma queda de 4%. Ruína, depressão à vista, empobrecimento geral. Mas não é só isso. A população também está entregando a sua liberdade de bandeja a tiranetes com propósitos inconfessáveis de poder. O mesmo Dória, supracitado, está usando operadoras de telefonia para vigiar os passos dos seus reféns. Bom, eles estão dizendo que estão salvando vidas. E vocês, por alguma razão insondável, estão acreditando nisso.